Oi, gente, tudo bem? Aqui estou eu de novo, pastor Marco Romero, com a mensagem do coração de Deus para o seu coração. No domingo passado, Deus me deu uma mensagem pela manhã, eu compartilhei com a igreja, depois também compartilhei com a igreja em espanhol, e eu quero passar isso para você, porque eu acredito que vai abençoar a sua vida. Não sei o que você está passando ultimamente, mas Deus tem me dado muita palavra para quem está na prova, na luta, passando dificuldade. E você sabe, quando a gente está na prova, a gente vai para a palavra para se alimentar, para se sustentar, para buscar recursos, para buscar fé, porque é na palavra que a gente encontra fé. E é isso que eu estou fazendo para você, trazendo para você, da palavra para o seu coração, para injetar fé lá dentro, para você se levantar. Está passando luta? Eu creio que a maior luta que o Senhor Jesus passou, e nós temos que nos espelhar nele, foi quando ele foi preso, foi julgado, condenado, e depois foi para a crucificação. E uma das passagens que relata parte desse episódio, está em Marcos capítulo 14, quando diz que Jesus, depois de ser preso no jardim de Getsêmani, foi levado para ser julgado pelo sumo sacerdote no Sinédrio. O Sinédrio era, e até hoje em Israel a maior força política religiosa de corte que há dentro de Israel. E havia naquela época, da mesma maneira, o sumo sacerdote era o líder religioso que comandava também as questões de fé e as questões da cidade. Havia o rei Herodes, que era um rei somente pro forma, mas ele é que comandava. Então Jesus está na frente desse homem. Eu quero ler o texto para você. Está em Marcos capítulo 14, do verso 53 em diante. Diz assim: levaram Jesus ao sumo sacerdote. E então se reuniram todos os chefes dos sacerdotes, os líderes religiosos e os mestres da lei. Pedro seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote e permaneceu assentado entre os criados, aquecendo-se junto ao fogo. Os chefes dos sacerdotes e todos do Sinédrio estavam buscando denúncia contra Jesus, todavia não conseguiam encontrar nenhuma. Várias pessoas também testemunharam falsamente contra ele, contudo suas declarações não se mostravam coerentes. Ninguém é bobo, não é? Trazendo uma acusação sem coerência nenhuma contra Jesus. Então outros se levantaram para testemunhar, está no verso 57, inverdades contra ele. Nós o ouvimos exclamar: eu destruirei este templo construído por mãos humanas, e em 3 dias edificarei outro, não erguido por mãos de homens. Entretanto, nem mesmo quanto a essa acusação, o testemunho dele era congruente. Então, o testemunho dessas pessoas não valia. Então, preste atenção. Então, o sumo sacerdote levantou-se diante de todos e interrogou a Jesus: nada contestas à denúncia que estes levantam contra ti? Ele, contudo, permaneceu em silêncio e nada replicou. Mas o sumo sacerdote voltou a indagá-lo. Agora ele vai pessoalmente, vai confrontá-lo. És tu o Messias, o Filho do Deus bendito? Jesus asseverou: eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso e chegando com as nuvens do céu. Diante disso, o sumo sacerdote rasgou suas vestes e esbravejou: por que ainda necessitamos de outras testemunhas? Ouvistes a blasfêmia? Que vos parece? E todos o julgaram merecedor da pena de morte. E diz aqui no verso 65, foi onde o Senhor mais me chamou a atenção: e assim alguns começaram a cuspir nele. Encapuzaram-no, vendando seus olhos e esmurrando-o, exclamavam: profetiza! E os guardas o levaram debaixo de bofetadas. Esta, com certeza, é uma das cenas mais tristes do Novo Testamento. Quando Jesus, diante dos seus, é acusado, condenado de morte, envergonhado, cuspido, bateram nele. Que coisa terrível. A palavra do Senhor em João capítulo 1 diz que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Então os judeus, que eram o seu povo, aqui está o sumo sacerdote, que era o seu líder, não o recebeu. Mas a Bíblia diz: mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Se você recebeu a Jesus em seu coração, em sua vida, você se torna um filho, uma filha de Deus.
Mas nesse texto eu quero destacar 3 coisas importantes que acontecem quando nós estamos passando luta espiritual, quando estamos passando prova. O inimigo se aproxima destas provas. De alguma maneira, Deus permite ao inimigo nos confrontar em muitas situações. E há 3 coisas importantes que eu quero destacar aqui para que você fique prevenido quando essas coisas começarem a acontecer com você. A primeira delas é que no tempo de prova, nós corremos o risco de perder a nossa identidade. Identidade é aquilo que você é diante de Deus, uma identidade espiritual. Não é só uma carteira de identidade, um número, mas você perde a sua identidade perante o Senhor. Às vezes as provas são tantas que você fala, Senhor, onde é que estão as promessas? Quem sou eu? Eu sou um chamado, eu sou uma chamada por Deus. O que é que está acontecendo comigo? E veja que o que mais condenou a Jesus não foi o que ele fazia ou o que ele dizia, mas o que ele era. Quando ele disse, eu sou o Filho do Deus bendito, e eu vou voltar nas nuvens um dia aqui. Então, esta foi a maior condenação que ele recebeu por blasfêmia, por ser aquilo que é. Então, as outras coisas que foram montadas, elas não tinham efeito. As coisas que tinham a ver com o que Jesus fez. Você sabe, muitas vezes os líderes religiosos estavam ali ao redor de Jesus, esperando uma oportunidade para condená-lo, para vê-lo fazer alguma coisa. Mas o que condenou o Senhor foi aquilo que ele era. O que você é muito importante. O que você mexe com o mundo espiritual. O que você condena e confronta Satanás. Por isso, não deixe de ser o servo, a serva de Deus que você é. Você tem uma chamada do Senhor, você tem um valor, e isso é muito importante. Não perca a sua identidade, não comece a dizer aquilo que você não é. Quando a gente passa a prova, a gente fala, Deus esqueceu de mim, Deus não está mais comigo, Deus não responde oração, e você às vezes fala um monte de abobrinhas que não vale a pena, você vai se arrepender depois. Seja o que você é o filho do Deus Altíssimo, você é um servo, uma serva do Senhor, um chamado para ser cabeça e não para ser cauda, um chamado para servir a Deus em qualquer ocasião. Amém? Então, em primeiro lugar, lembre-se disso, na prova você pode estar perdendo a sua identidade. Foi esta confrontação que o Senhor Jesus teve, quem ele era. Em segundo lugar, você também vai notar comigo que eles fizeram algo interessante. Depois dessa condenação que foi feita pelo Sinédrio, juntamente com o sumo sacerdote, as pessoas que estavam ao seu redor começaram a cuspir nele. Mas não somente a cuspir nele, começaram a esmurrá-lo, a bater nele, colocaram um capuz em sua cabeça, vedaram a sua visão para que ele não visse nada, e batiam, esmurravam a ele e diziam, profetiza. Ali estava o profeta dos profetas, a própria voz de Deus sobre a face da terra. E eles brincando com ele diziam, profetiza. A segunda coisa que é muito importante, você tem que reter, não pode perder, durante a luta espiritual, são os seus dons. Deus tem dons em sua vida. Deus tem capacitações espirituais em sua vida. E quando nós passamos luta, gente, adversidades, a nossa tendência é olhar para o nosso problema. E sabe o que acontece muitas vezes? Eu já passei isso. Você ora e as coisas acontecem na vida de outra pessoa, uma pessoa é liberta, uma pessoa é curada, acontecem tantas maravilhas, mas a sua vida está ali enfrentando uma luta, um problema que você não sabe nem o que fazer. Cuidado. É nesse momento que o inimigo pode estar te confrontando e querendo zombar de você. A primeira coisa que ele quer fazer é fechar os seus olhos espirituais para que você não observe o que está acontecendo. E ele vai gozar de você, brincar com você, dizer assim, cadê o seu dom espiritual? Cadê a sua fé? Cadê o seu canto? A sua voz? Cadê a sua adoração? Onde é que está? E quando a gente tem os olhos vendados, acontece algo interessante. A gente começa a olhar para dentro de si e não olha mais para as outras coisas. E é muito perigoso quando a gente só olha para dentro. É muito perigoso, porque lá dentro, gente, tem coisa boa, tem coisa ruim, tem machucado, tem ferimento, e a gente acaba sucumbindo. Cuidado, o inimigo quer roubar os seus dons espirituais na hora da luta. Fique firme. Em terceiro lugar, o que eu encontro aqui nesse texto é que Jesus sofreu muito fisicamente. Em nenhum lugar da Bíblia diz que Jesus enfermou por alguma razão. Mas o que nós encontramos nesse trecho aqui,
nesse final de semana dos mais terríveis que um ser humano possa ter, é que Jesus sofreu fisicamente. Ele foi humilhado, cuspiram nele. E eu vou interpretar para você esse cuspir nele nos momentos que nós vivemos atualmente. Há um tempo atrás, Deus me deu uma visão com relação a uma pessoa que estava falando mal de mim. Mas estava ali na igreja comigo, andando comigo. E a visão que Deus me deu é que essa pessoa chegava pelas minhas costas e cuspia nas minhas costas. Então eu entendi isso, que esse cuspir é falar mal, é humilhar, é levantar palavras contra nós. E isso é um sofrimento psicológico muito grande. A gente sofre por dentro ao ver que pessoas que nos conhecem, que sabem como somos, acabam se levantando contra nós. E é nesse ponto que o inimigo quer chegar. Ele quer derrubar você psicologicamente. Ele quer derrubar você fisicamente. Então, tanto psicológica como fisicamente, esse é um trabalho muitas vezes maligno para derrubar você no meio dessa prova. De repente você começa a adoecer, porque sabe, muitas vezes, quando nós nos enfraquecemos emocionalmente, a nossa defesa física também enfraquece. E o que acontece é que a gente fica mais suscetível a alguma enfermidade, alguma luta que a gente passa, e a gente fica mais doente, fica mais gripado, fica mais de cama, não se sente bem, está com dor de cabeça, e começa uma série de coisas. E aqui diz que Jesus sofreu muito. E diz que os guardas levaram Jesus daquele local debaixo de bofetadas, gente. Você já imaginou o Senhor Jesus passando por tanta vergonha, tanta humilhação e tanta dor? E diz que ele foi levado para Pilatos. Pilatos o recebeu, o condenou no final da história. E depois dessa condenação, ele foi levado pelos guardas. E quando ele foi levado por aqueles guardas que eram algozes, que eram maus, aqueles guardas já o levaram batendo nele com vara-paus, batendo, e arranjaram uma coroa de espinhos, colocaram na sua cabeça, colocaram sobre ele uma capa real, e para que ele pudesse ser tido como rei dos judeus, se ajoelhavam diante dele e humilhavam muito. É olhando para Jesus, do seu exemplo, é que nós nos levantamos. Então, cuidado, não se deixe vencer por estas coisas. Cuidado quando o inimigo quer roubar a sua identidade, aquilo que você é. Você diz, eu não sou pastor, não sou nada, não mereço nada, não quero nada. Cuidado quando você começa a perder o foco dos seus dons espirituais. Ouça bem o que eu vou dizer para você. Os dons existem para serem exercitados. O dom sem exercício, ele perde o seu valor. Você precisa exercitar o seu dom, mesmo na luta. Você fala, eu não vou orar mais, não, eu oro. Não. Você tem que orar, você tem que abençoar, você tem que ministrar. Para isso que você foi chamado, Exerça o seu ministério através dos seus dons. Em terceiro lugar, vem luta, vem problema, não deixe isso entrar dentro de você, não deixe te adoecer, não deixe te ferir por dentro, não deixe passar para o organismo. Fique firme com Deus. Essa é a minha palavra para você nesta hora. Estamos juntos nessa luta. Eu vou orar por você nesse momento. Amém? Senhor, quem quer que seja que esteja nesse momento assistindo esse vídeo, que está passando uma situação de luta, eu peço, Senhor, o acompanhamento dos teus anjos para esta pessoa, à esquerda e à direita. Eu peço, Pai, um momento de alívio, de reflexão. Eu peço que o Senhor fale a esta pessoa, Pai, de uma maneira clara, porque essas coisas estão acontecendo. Meu Deus, alivia o peso, traz recursos, abençoa, sustenta, abre portas, Pai. Senhor, tira da enfermidade. Meu Deus, Tu és o Deus que ouve a nossa oração. Eu intercedo por esse meu irmão, por essa minha irmã nesta hora, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Um beijo para você. Até um outro momento que a gente possa compartilhar a palavra de Deus juntos.